Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Pois é, meu querido, que tenhamos todos uma boa e abençoada quarta-feira. E hoje, para não variar, tem muita coisa aqui para a gente comentar, né? A gente vai começar falando sobre a iniciativa do Carlos Bolsonaro em sair pesquisando os apoiadores do Flávio Bolsonaro, seja prefeito, seja vereador, deputado. Ele vai fazer uma busca nas redes sociais dessa galera que quer se eleger na onda do Flávio e do pai, evidentemente, mas que não apoia o Flávio. Eu apoio 100% isso aí. Isso é uma baliza. Isso vai nos mostrar quem é que apoia e quem é que não apoia. Porque, porreta, eu não sou político. Não quero ser político, né? Agora, imagine se eu fosse político, ficasse aqui em época eleitoral só falando bem do Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Bolsonaro, e não postasse nada dele nas minhas redes. Tem alguma coisa estranha, né? Pois é. Então eu espero que o Carlos faça de fato esse levantamento aí, que vai ser importante para a gente, vai ser um farol, vai ser um norte para a gente ver se pode confiar naquele deputado, naquele vereador, naquele senador ou não. E eu vou te dizer uma coisa, escreva o que eu estou lhe dizendo. A partir desse anúncio de ontem, que o Carlos vai fazer isso, você vai ver um bocado de deputado, senador, senador não, mas vereador, deputado, prefeito, todo mundo correndo para botar em suas redes sociais apoio a Flávio Bolsonaro. Vocês verão isso aí. Dito isso, vamos então começar aqui a nossa live, vendo o que o nosso querido Frei Gilson vai nos trazer hoje. Que mensagem ele nos reserva? Só a pessoa humilde consegue fazer a vontade de Deus. Escute o que eu estou te falando. Só a pessoa humilde consegue fazer a vontade de Deus. É porque a pessoa orgulhosa, ela não consegue fazer a vontade de Deus. Por quê? O orgulhoso quer sempre fazer a sua vontade. Não quer fazer a vontade de outro. Portanto, só quem é humilde consegue fazer a vontade de Deus. Só quem é humilde. É por isso que quando o anjo aparece para Maria, mostrando para ela a vontade do Pai, Maria prontamente diz sim. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas por que ela foi capaz de tão prontamente dizer sim a uma vontade, a um plano tão alto? A resposta está lá na frente depois, quando ela diz: ele olhou para a humildade da sua serva. Quando você é humilde, você é capaz de abrir mão do teu sonho, você é capaz de abrir mão da tua vontade para fazer a vontade de Deus. É por isso que Jesus, quando ele disse assim para nós: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, se você quiser me seguir, não sou eu que tenho que te seguir, é você que tem que me seguir, e você tem que me seguir para fazer a minha vontade, para caminhar nos meus caminhos. E a primeira coisa que você vai ter que entender é que então você vai ter que negar a sua própria vontade, o seu próprio eu, o seu orgulho. Para fazer a vontade de Deus, eu preciso de humildade. Eu pergunto para você: você quer fazer a vontade de Deus na sua vida? Então você vai precisar de humildade. O humilde, ele está disposto a se despojar de si mesmo, da sua vontade própria, para fazer a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 6, versículos de 35 a 40. Naquele tempo disse Jesus à multidão: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia.
Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós. Veja que olha a humildade de Cristo, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele, sendo Deus, é obediente ao seu Pai. Por isso ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: eis a razão porque ele não lança fora os que vêm a ele. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A alma se afastou de Deus por causa do orgulho. Foi ou não foi? O orgulho de Adão e Eva nos afastou de Deus. No dia que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão deuses, disse a serpente. Olha, vocês se tornarão deuses. O orgulho, o orgulho, o orgulho, o orgulho nos afastou de Deus. O orgulho nos expulsa. A humildade nos restaura. Quando um médico, ao tratar de uma doença, cura certos sintomas exteriores, mas não a causa que os produz, sua cura é apenas temporária. Enquanto a causa permanece, a doença pode voltar. Para que então a causa de todas as doenças, isto é, o orgulho é a causa de todas as doenças, fosse eliminada, o Filho de Deus humilhou-se. Por que és orgulhoso, homem? Agostinho pergunta para mim e para você: por que és orgulhoso, homem? O Filho de Deus humilhou-te por ti. Talvez sintas vergonha de imitar um homem humilde. Talvez você sinta vergonha de imitar uma pessoa humilde. Então imita ao menos um Deus humilde. E esta é a prova da sua humildade. Não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então veja bem, o orgulho faz a própria vontade. A humildade faz a vontade de Deus. O orgulho faz a própria vontade. A humildade faz a vontade de Deus. Portanto, por esse motivo, eu não expulso aquele que vem a mim, porque não vim para fazer a minha própria vontade, mas a dele que me enviou. Vim ensinar humildade, sendo eu mesmo humilde. Quem vem a mim torna-se um membro meu. Tal pessoa é necessariamente humilde, porque não faz a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. E por isso essa pessoa não é expulsa. Ela foi expulsa enquanto orgulhosa, mas ele não nos expulsará, pois somos membros daquele que desejou ser nossa cabeça, ensinando-nos humildade. Abra sua palavra em Tiago, capítulo 4, versículo de 6 a 7. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Sede submissos a Deus. Resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Nós temos que expulsar o demônio do orgulho. O demônio do orgulho não quer que a gente faça a vontade de Deus, como aconteceu com Adão e Eva. Aquela não era a vontade de Deus. O orgulho fez com que eles não fizessem a vontade de Deus. É preciso humildade para fazer a vontade de Deus. Escreve aqui nos comentários: dai-me humildade, Jesus, para assim fazer sua vontade. Dai-me humildade, Jesus, para assim fazer sua vontade. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Vamos lá, vamos começar quente. A pauta quente aqui no nosso canalete hoje. Bom, galera, é o seguinte. Vocês viram aí, ou não, que o Carlos Bolsonaro está tendo uma iniciativa de mostrar quem é que de fato apoia o irmão dele, a presidência da República, o Flávio. E ele resolveu fazer um levantamento nas redes de políticos do PL, certo? Para saber quem é que de fato está apoiando Flávio ou não está. Quem é que publica coisas do Flávio ou não, né? Eu sei que tem gente que vai dizer que isso aí é um patrulhamento ideológico, que Carlos não deveria fazer isso, e blá, 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 blá. Mas, se ele não fizer isso, como é que a gente vai saber quem que apoia e quem não apoia?
A gente não tem condições de ir na rede de todo mundo, de dar uma olhadinha lá e ficar horas fuçando em cada rede de cada um para saber se eles apoiam Flávio Bolsonaro ou não, né? E eles, como políticos do PL, têm a obrigação de fazer isso. Obrigação. Você não gosta do Flávio Bolsonaro? Então não entre no PL, porra. Vá para outro país, vá para outro partido, vá para o Novo, vá para o PR, republicano, vá para qualquer um. Mas se você está no PL, a sua obrigação é apoiar o Flávio Bolsonaro. Nem eu, nem você. A gente não tem obrigação de apoiar o Flávio. A gente apoia porque a gente sabe o que é melhor para o Brasil. A gente quer um Brasil diferente. E a gente todo dia está lá postando coisa de Flávio, retuitando, apoiando. E por que os políticos não podem fazer isso? Já que eles dependem do voto do Flávio Bolsonaro. Então isso aí criou uma celeuma na internet sobre esse assunto. E é isso que a gente vai comentar aqui agora com vocês, porque para mim não tem celeuma nenhuma. Tá o preto no branco, já tá tudo dito, né? Mas vamos ver. Vamos ver aqui matéria da CNN. Carlos Bolsonaro, olha o título, ameaça listar membros do PL que não apoiam Flávio. Ameaça? Ameaça? Ele está ameaçando alguém, pelo amor de Deus? Ele apenas disse que vai fazer o levantamento. Isso é uma ameaça? É ameaça para aqueles que estão no PL, lobo em pele de cordeiro, que não apoiam Flávio. Aí é uma ameaça. Aí pode ser uma ameaça para esses vermes. O ex-vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, afirmou nessa terça que está fazendo um levantamento de prefeitos, vereadores, lideranças e filiados do PL que não divulgam a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Bom, vou trazer as aspas do Carlos, porque é um texto grande que ele publicou no Twitter, né? Segundo Carlos, que também é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, o levantamento será feito ainda que ele possa sofrer a perda de apoio entre membros do PL. Carlos não explicou o que fará com a lista, nem quais seriam as consequências para os nomes que estiverem nela. Bom, é cada uma, né, brother? Vamos lá. O que é que ele vai fazer com a lista? Publicar. Publicar a lista. Qual a consequência? Quem vai decidir sou eu e você. Quem vai decidir a consequência da lista somos nós, eleitores. Nós é que vamos saber, ó, esse cara aqui é confiável. Esse aqui apoiou Flávio desde o início. Esse daqui, até agora, não publicou nada. Essa é a consequência. E Carlos não é idiota. Ele sabe muito bem disso. Então vamos ver o post que o próprio Carlos publicou ontem. Estou fazendo um levantamento de prefeitos, vereadores, lideranças, secções partidárias e filiados do PL que divulgam ou não o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. É estarrecedor perceber que a esmagadora maioria não tem sequer uma postagem sobre o tema há mais de 4 meses iniciadas a corrida eleitoral. Levarei o assunto à executiva para tentar corrigir o mínimo óbvio. Quem quer vencer precisa agir, comunicar e vestir a camisa. Nesse momento, muitas vezes, basta o básico, marcar posição e se manifestar com postagens. Seguimos tentando ajudar a manter vivos politicamente, inclusive, muitos que por algum motivo ignoram Flávio Bolsonaro e não dão bola para a situação do Brasil, de Jair Bolsonaro e muitos outros presos políticos, como se com Lula, mais uma vez no poder, existirá uma nova eleição eleitoral. Sei que pessoalmente não ganho nada com isso, pelo contrário, gerarei revolta e até possível perda de apoio por parte de alguns. Mas não tem problema, são a minha consciência, meus valores e os seguirei com muita tranquilidade. Sem as tias do Zap e os tios do churrasco, o Brasil já teria ido para o brejo há tempos. Se os senhores também perceberem isso na sua cidade, estado e em outros locais, cobrem e exponham respeitosamente, sempre com bom senso. Assim se faz política, se exerce a democracia e se faz grupo e não oportunidade momentânea. Isso não é divisão, é busca por união e coerência. O resto é narrativa de quem não mereceu o seu apoio ou simplesmente está dormindo no ponto.
É surreal, mas essa é a vida. Seguimos, pois, temos um Brasil para ajudar a salvar. Não é por mim, mas por nossos filhos e netos. Espero não ter sido agressivo, mas muito macio para não magoar e não dividir a união da direita. Aí ele está sendo irônico, né? Um abraço a todos. Bom, eu acho a iniciativa maravilhosa. Maravilhosa. A gente vai separar o joio do trigo aí. Certo? Só que vai ter gente que vai chiar. Vai ter gente que vai chiar. Bom, eu acho, aí é uma opinião minha, eu nunca falei com o Carlos na vida. Ele me segue, mas eu nunca na vida falei com o Carlos. De vez em quando, a cada ano ele curte uma coisinha minha lá no Twitter, no Instagram, etc e tal. Mas eu acho que ele teve essa iniciativa a partir do momento que a Folha de São Paulo fez aquela matéria mostrando que Nicolas, em 4 meses, publicou apenas 10 postagens a favor do Flávio no X. Eram 6 só. Aí depois daquela treta que teve na internet, todo mundo cobrando ele começou a postar com um pouco mais de regularidade. Mesmo assim, são 10 em 4 meses. Aí eu acho que foi esse o start que deu na cabeça do Carlos para ele falar, olha, a Folha fez esse levantamento com eu vou fazer com todo mundo. E como eu disse ontem, fui cobrado aqui por um querido aqui do chat ontem, eu não estou sendo irônico não, é um querido mesmo, o Papini Pops, eu vou falar de todo mundo. Vou falar de todo... Quando sair a lista, eu vou falar de todo mundo que apoia e todo mundo que não apoia. Eu não sou o cara que tem ódio do Nicolas ou da Michelle. Não tenho. Eu não tenho esse sentimento no meu coração em relação a eles dois. Não tenho. Eu estou aqui como jornalista cobrando, ponto. Acabou. Não quero ser inimigo do Nicolas, não quero ser inimigo da Michelle, não quero ser inimigo de ninguém. Certo? Bom, aí eu vou pegar aqui um vídeo do Carlos com a Carol Detone, que vocês vão ver. Aí a Leonice Maria diz o seguinte: gratidão é para poucas pessoas. Só fazem isso que a Carol Detone fez porque ela tem humildade de reconhecer que foi Bolsonaro que a lançou na política e agora chegou o momento de retribuir. Parabéns, senadora. Futuros senadores aí, né? Mas olha o que ela fala. Receba o nosso carinho. Você é muito bem-vindo em Santa Catarina. Depois você vai ter uma oportunidade de falar. Mas quero te dizer que o teu pai, eu estou aqui hoje graças ao teu pai. E gratidão é uma coisa que a gente aprende em casa. E gratidão é uma coisa de pessoas que têm caráter. E eu tenho caráter para reconhecer que se não fosse o Bolsonaro, eu não seria deputada federal. Claro que tendo a oportunidade de me eleger, pude demonstrar trabalho e assim buscar a reeleição. Mas lá atrás, ele acreditou em mim. E é por isso que eu digo que você é bem-vindo em Santa Catarina. Receba o nosso carinho. Você... Ponto. Custa alguém fazer isso? Custa algum deputado do PL fazer isso? Eu estou falando agora dos pica. Não estou falando de vereador, do prefeito lá dos cafundó do Judas, não. Estou falando dos pica. Custa. Custa fazer um vídeo desse? E dizer, eu só hoje sou o que sou por causa de Jair Messias Bolsonaro. E galera, entenda. Não é só político. Hoje só existe o canal Didi Red Pill. Hoje vocês só assistem... Didi Red Pill não, né? Didi News. Foi mal. Hoje vocês só assistem Didi por causa de Bolsonaro. Meu canal não existiria sem Bolsonaro. Lisboa não existiria sem Bolsonaro. Forjaz. Vários outros. Eu não vou falar Auriverde, porque Auriverde tem 75 anos, né? Auriverde tem 75 anos. Não sei se você sabe. Mas Auriverde cresceu por causa de Bolsonaro. Então um bocado de gente eu devo a audiência a Bolsonaro. E eu não sou político. E por que os políticos não podem fazer isso que eu faço todo dia aqui, que é defender o mito? Por que esses caras não podem fazer isso? Já que eles ganham uma baba para fazer isso. E no final da live eu tenho que ficar aqui implorando pra galera, pô, galera, me ajuda aí na assinatura, participe do sorteio. Entendeu? Então, gratidão, como disse a Carol Detone, é uma coisa que vem de berço. Ela não era nada, não era ninguém. Como a Ana Campanholo, como o Nicolas, como o Jordi, como o Gayer, como o Bia Kicis, como todo mundo, porra! Todo mundo! Não tem ninguém ali que se criou sozinho, não, irmão. Todo mundo ali é cria de Bolsonaro. Só que uns são gratos e outros não. O ponto é esse. E o que Carlos quer
é justamente mostrar para você que está assistindo aí quem é que você pode confiar ou não. Não é aquele neo-bolsonarista, e aqui eu vou dar nome aos bois mesmo, porque eu não tenho medo de ninguém, não devo nada a ninguém. Essa galera do Novo que está pongando no barco do PL agora. Vocês sabem quem são, né? Então, assim, agora virou moda ser Bolsonaro, porque é o homem que vai ganhar a eleição, é o filho dele, né? Entendeu? Então, bicho, a iniciativa do Carlos é maravilhosa. Mas vamos seguir, porque tem muita coisa hoje, eu não quero demorar muito em cada assunto, não. Aí vem o Caporeso, bolsonarista raiz, e por isso mesmo está sendo boicotado lá em Minas. Aí ele diz, aí ele está falando do Nicolas, certo? É injustificável um político do PL dedicar apenas 1,84% de seu engajamento para a pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro. Detalhe, não falo aqui de lealdade partidária, mas sim de patriotismo. Temos um país para salvar das garras do Partido das Trevas. Brasil acima de tudo. Bom, eu gosto do Caporeso e ele é bolsonarista mesmo. Mas dá nome, porra. Tá com medo de Nicolas por quê? Tá com medo de Nicolas por quê? Ele tá falando do Nicolas. Que esse levantamento foi feito pela Folha. 1,84% do engajamento do cara é a favor do Flávio. 1,84%. E ele diz aqui, ó, não falo de lealdade partidária, mas sim de patriotismo. Eu acho que aí não é lealdade partidária nem patriotismo, é lealdade a um homem. Não é o partido. PL nada. PL nada é a mesma coisa. É lealdade a um líder. É lealdade ao nosso Bonoro. Essa é a lealdade. Quem seriam esses caras sem Bolsonaro? Inclusive, o próprio Eduardo deu a mão. Eu já falei isso várias vezes aqui. Eu sou testemunha, pô. Eu sou testemunha. Eu fui pegar Eduardo várias vezes no aeroporto de Salvador para fazer campanha para André Porciúncula. A gente correu o interior da Bahia várias vezes. Várias vezes. Entendeu? E Eduardo saía do interior da Bahia, aí ia para o interior do Pernambuco, aí ia para o interior do Pará, de Santa Catarina, para ajudar os outros. Ele podia estar cagando. Dizer, não, meu irmão, vou tomar conta da minha candidatura, vocês que se explodam. Mas ele foi em estado por estado. Claro que não dava para ir para todo mundo, todos os lugares. Mas o que ele pôde ajudar, ele ajudou, e eu sou testemunha. Certo? Mas vamos lá. Aí, o Mário Frias, indo na mesma linha do Caporeso. Certo? O que justifica um político do partido dedicar 1,84% de suas postagens para divulgar o Flávio? Esse é o quanto de esforço o país merece para nos livrarmos da tirania que prende senhorinha de idade? Claro, mas se falamos o óbvio e fazemos o papel que deveria ser interno, ele não completou, deve ser da merda, né? Bom, aí o Paulo Figueiredo comenta. É isso aqui que falam que a gente não pode chamar a atenção para não dividir a direita. Dividir quem, meu filho? É nós aqui sozinhos contra 1% de esforço dessa gente publicamente e 99% de esforço contra nos bastidores. Bom, eu não vou falar de bastidor, porque eu sei isso aqui de bastidor e Paulo Figueiredo sabe muito mais do que eu de bastidor do que está rolando nisso aí, né? Mas que realmente as pessoas deveriam se engajar mais, vamos combinar que 1% não é nada. Aí eu vou lhe mostrar agora uma oportunista. Oportunista mesmo. Essa daí não merece seu voto lá de Brasília, viu? Vocês aí de Brasília, do Distrito Federal, não votem nessa criatura. Não é de quem você está pensando, não. Celina Leão. Tenho convicção de que a direita saberá caminhar unida nas próximas eleições. O que nos une é muito maior do que qualquer divergência. Temos valores em comum, um projeto para o Brasil e nomes preparados para liderar esse caminho com o apoio de milhões de brasileiros, com Flávio Bolsonaro presidente e Michele Bolsonaro senadora da República. Beleza, não vou entrar na seara da Michele, porque cada um apoia quem quiser. Beleza? E eu não faço campanha contra, não. Aí, agora ela
virou bolsonarista. Aí o Seif diz o seguinte: lindas palavras, mas exceto esse tweet, governadora, não achei nada. Eu estava olhando aqui suas redes. A senhora é pré-candidata a governo do Distrito Federal, apoiada por gente de peso do PL, mas do nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro não vi uma postagem, nenhuma manifestação nem apoio. Zerinho. Na sua opinião, tá cedo ainda? Vai aguardar as convenções? Ou tá esperando ele divulgar o plano de governo para a senhora decidir entre ele ou os demais candidatos? Falta o quê? É isso, galera. A gente só tá cobrando. Essa daí quer se eleger... A Nata falou do Flávio, ó, citou o Flávio aqui, ó. Quer se eleger governadora do Distrito Federal e não faz uma postagem do Flávio? Dá para confiar numa criatura dessa, porra? Né? Dá para confiar numa criatura dessa? Uma criatura que chamava a gente de terrorista? Uma criatura que estava lá com Flávio Dino? Ela disse que não, mas estava lá com Flávio Dino no dia do quebra-quebra, no dia 8. Eu realmente não posso dizer que vi, porque eu não vi. O que eu vi foi a Guarda Nacional parada na frente do Ministério da Justiça. Isso eu tenho gravado em vídeo. E os vídeos estão comigo. Bom, aí tem aqui, ó. A Glauci Porto lembrou quem é Celina Leão. Tem isso aqui, senador. Somos considerados terroristas, presos ou soltos. Aí ela botou, ó. O GDF repudia com veemência os atos terroristas ocorridos na esplanada dos ministérios em Brasília no último domingo. Criamos um gabinete de crise para colaborar de todas as formas com as investigações e a Controladoria Geral vai analisar a possível participação de servidores nos atos. Nenhuma depredação do patrimônio público será tolerada. Eu concordo. Nisso aí eu concordo 100%. O GDF vai seguir trabalhando normalmente, mantendo as agendas previamente acertadas com lançamentos de obras e entregas. Ou seja, a mulher chamava a gente de terrorista. Não publica nada do Flávio Bolsonaro e quer ficar posando de bacana, porra. Né? Aqui, ó. Votou a favor da prisão do Daniel Silveira. Celina Leão, sim. É uma desgraçada dessa que merece seu voto, porra. Pelo amor de Deus, você aí de Brasília e do entorno. Acorde, meu irmão. Acorde. Né? Aí, ó. Não votem quem chamou idoso de terroristas. Deve compartilhar o mesmo pensamento da Soraya Tronic, que está falando aí, ó, de que senhorinhas... nem vou ler essa porcaria aí. Né? Então é isso. É muito bonitinho chegar na hora e dizer, olha, estou aqui, né? Meu Flávio Bolsonaro, o meu presidente, a Michele Bolsonaro, a minha senadora, mas não posta nada do Flávio. Seif foi lá nas redes, não tem nada. Nada. Aí, ainda tem isso aqui. Ainda, só para fechar o papo de Celina Leão aqui. Essa mulher foi dar entrevista para Guilherme Amado. Guilherme Amado é o responsável pela prisão do Felipe Martins, como todo mundo sabe. Aí ela, não satisfeita, né? Não satisfeita, ela dá uma entrevista para esse cara. Aí, olha só, o que ele pergunta é o que ela vai responder sobre Flávio Bolsonaro. A senhora falou em perdão, a senhora acha que seria o caso do Flávio pedir desculpas a Michele pela coisa pública que houve, né, o entrevero público que houve? Eu acho que primeiro é homem, né? O homem sempre tem que pedir perdão para a mulher, né? Ainda mais quando ele faz uma agressão pública. Precisa de pedir perdão, sim. Eu acho que o perdão ele é capaz de sarar muitas feridas, de reconstruir novos caminhos. Né? Então, assim, o perdão e quando você perdoa as pessoas, eu acho que você começa a viver um novo momento, sabe? E a Michele, acho que ela está preparada para isso, para realmente viver uma vida com tranquilidade. É muito ruim você viver em conflito, né? Com as pessoas que o pai dela, que o presidente Bolsonaro também ama, que são filhos, né? Quem que não ama seu filho? O presidente ama os filhos. Ele não vai ficar dividido entre o amor da esposa e dos filhos. Eu creio que essa unidade seria o mais sensato para todos, né? Mas eu acho que essa construção que eles vão continuar fazendo, e acredito que até o momento certo da eleição, isso consiga acontecer de verdade. Oi, o consciente falou mais alto ali, que isso aconteça de verdade. O quê? O apoio da Michele para Flávio Bolsonaro. Aí eu lhe pergunto, eu não vou nem perguntar para os homens, vou perguntar para a mulherada que está me assistindo aí. Você acha que Flávio tem que pedir perdão a Michele?
O que é que Flávio fez para pedir perdão a Michele, pelo amor de Deus? Flávio saiu xingando Michele? Ao contrário, Flávio sempre falou bem de Michele publicamente, porra. Tentou botar panos quentes aí na guerra de Carlos e Eduardo contra ela. Era Flávio que chegava lá para tentar apaziguar a coisa. Flávio não tem que pedir perdão a ninguém não, rapaz. Flávio não tem que pedir perdão a ninguém não. Muito menos a dona Michele, que até agora não se engajou direito na campanha, assim como a Celina Leão. Eu espero que se engaje mais para frente. Mas, porreta, Flávio pedir perdão, Flávio fez o quê? O que é que Flávio fez? Se ela dissesse ainda assim, porque eu acho que o Eduardo tem que pedir perdão, você até entende. Porque a treta foi com o Eduardo, a treta foi com o Carlos. Mas com o Flávio, é louca, né, man? Deu entrevista para Guilherme Amado e fala uma bobagem dessa. Não votem em Celina Leão. E vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Deixa eu só... Pronto, vamos continuar aqui. Eu quero que vocês esqueçam as figuras, certo? Aí tá o Dallagnol, tá o Felipe, tá o Visconde de Sabugosa. Eu chamo ele tanto de Visconde que às vezes eu esqueço o nome dele, Ricardo Salles, certo? Esqueça as caras que estão aqui. Esqueça essas figuras que estão aí, certo? Eu quero que você ouça o texto. Ouça isso aí. Traição é uma escolha, e ninguém trai porque a carne é fraca. Trair é um ato deliberado de desrespeito, uma decisão fria e calculada, que destrói a confiança e expõe o caráter de quem o comete. Não é sobre um momento de fraqueza, mas sobre a ausência de integridade e honra. Quando alguém escolhe trair, está escolhendo ferir, mentir e pisotear tudo o que foi construído com amor e dedicação. Traição é uma escolha, e ninguém trai porque a carne é fraca. Traição é uma escolha. Eu queria que você prestasse atenção, é só no áudio mesmo. Esqueça a Dallagnol, esqueça a Salles, o Felipe Barros que tá ali atrás, esqueça essa galera. O ponto aqui não é esse. Eu não tô querendo chamar esses caras de traidor, não. Vocês é que sabem se eles são ou não, né? Mas é isso, cara. Você escolhe trair. Você escolhe trair. Você tem um líder, né? O líder te diz para você fazer A, você faz B. Você traiu o cara, você traiu a confiança dele, né? E o Maratá diz o seguinte: o Partido Liberal e os falsos ou caroneiros do bolsonarismo estão, na prática, fortalecendo o Partido Novo. Política tem consequência e incoerência também cresce adversário. Pois é. Eu gosto dessa frase. Traição é uma escolha. Traição é uma escolha. Certo? Bom, aí vem o Safe. Vem o Safe e comenta o seguinte: meu amigo Flávio foi a escolha do PL e do presidente Bolsonaro. O que está faltando para os membros do partido que se elegeram às custas do prestígio, fotos, vídeos do presidente Bolsonaro e seus filhos começarem a postar nossos pré-candidatos? Querem ler o plano de governo antes? Mais uma vez, o Safe cobrando que a galera do PL tome uma providência. Que a galera do PL, de fato, faça alguma coisa. Ele está falando do partido aí, né? Não dá. E aí, teve um cara que fez um vídeo interessante aqui, que eu quero trazer. Não vou botar o vídeo todo, não. Esse rapaz aí, ó. O Olímpio Araújo Júnior, né? Ele é vereador em Curitiba. Aí ele fez um alerta vermelho no Paraná. O vídeo é longo, mas só vou botar o iniciozinho, para vocês verem quem é que tá fechado com Bolsonaro no Paraná. Vocês vão se surpreender. Olha isso. Atenção, alerta vermelho no Paraná. Hoje eu vou desmascarar aqueles políticos que fingem ser de direita, que sobem nos caminhões de verde e amarelo e nas redes sociais fazem discurso de Deus, pátria, família e liberdade. Mas, na verdade, sempre votam junto com Lula e com o PT. Mas agora, em 2026, vão jurar novamente que são de direita e são patriotas. Eu analisei como votam os 30 deputados federais do Paraná, com dados oficiais do Radar do Congresso, atualizados no dia 6 de abril de 2026.
E esse foi o resultado. Os 3 únicos deputados federais do Paraná que sempre votaram com a direita são Sargento Farrur, Felipe Barros e Fernando Giacomo. O grande... Três deputados do Paraná que sempre votaram com a direita. Sargento Farrur, que agora está no PL, não era, o Giacomo e o Felipe Barros. 3. É para vocês saberem aí no Paraná separar joio do trigo. Eu não vou botar o vídeo todo, porque ele fala de todos os mais de 30 deputados do Paraná. Então é óbvio que tem gente do Paraná que é do PT, do PSOL, não sei o quê, que não vai votar com a oposição, né? Mas isso aí já tá bom para você, né? O início do vídeo já tá bom para você, né? 3 deputados do Paraná fiéis a Bolsonaro. Felipe Barros, Giacomo, Sargento Farrur. O resto, uma vez vota aqui, outra vez vota lá, etc e tal. Né? Fiel, 100% fiel são esses 3 aí. Meu filho, mas vamos lá. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Mais de 5.100 pessoas assistindo. Não deixe de dar o joinha, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, por favor. E ajude aqui os patriotas, se puder. Falta pouquinho, estamos na reta final. 2.490, menos de 2.500 conto. Vamos tentar. Bom, vamos voltar para a treta. Agora eu quero a atenção de vocês. Eu vou mostrar a partir de agora o modus operandi da Polícia Federal fora do Brasil. Como a Polícia Federal operou em vários lugares, diversos países diferentes, para perseguir, oprimir, constranger dissidentes do regime em vários países. Os casos mais famosos, você já sabe, né? O Ramagem agora, o Paulo, a Carla Zambelli, mas tem vários outros. E a gente vai falar de alguns aqui, certo? Alguns que vocês nem vão lembrar mais, mas eu lembrei. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar por isso aqui. Matéria da CNN do Caio Junqueira. Itamaraty se reúne com a Embaixada dos Estados Unidos sobre expulsão de delegado. Diplomatas pediram esclarecimentos e alertaram que está sendo avaliada a possibilidade de agentes norte-americanos deixarem o país. Bom, a gente já tem conversado bastante sobre isso essa semana. O vagabundo foi expulso dos Estados Unidos porque ele estava contra a lei. O que ele estava fazendo lá era crime. E ele não foi liberado pelas autoridades americanas para fazer o que ele estava fazendo, que era arapongagem, era campana, etc e tal. Por isso que ele foi expulso. Então não tem por que você simplesmente escolher 3 agentes americanos lá da embaixada e expulsar os caras. Os caras fizeram o quê? Nada. Vocês vão expulsar o cara por nada? Beleza. Eu quero que expulse. Não porque eu acho que os caras estão errados, para que Lula tenha um gostinho de se meter com quem não deve. Aí, vou botar aqui a matéria da CNN do Caio Junqueira. Olha só. A gente teve uma reunião do Itamaraty com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O que aconteceu nesse encontro? O que você conseguiu apurar? Bem-vindo. Olá, Renan. Boa noite a todos. Renan, essa reunião foi agora no final da tarde, lá em Brasília. O Itamaraty convocou ali a principal representante diplomática da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a Kimberly Kelly, que é encarregada de negócios, né? Lembrando que o Brasil não há um embaixador dos Estados Unidos no Brasil ainda, logo nessas reuniões o trato, né, a conversa é feita com o mais alto cargo diplomático, que hoje é da encarregada de negócios, Kimberly Kelly. E ela se reuniu com representantes ali, diplomatas brasileiros, ligados ali ao departamento que cuida dos Estados Unidos, justamente para que fossem prestados esclarecimentos. A gente viu o nosso chanceler Mauro Vieira falando ali que começariam a ter esses esclarecimentos, e aí houve essa reunião. O que a gente pôde levantar da reunião é que, de fato, os americanos prestaram os esclarecimentos, o seu olhar, né, explicaram o que aconteceu na ótica deles, e os brasileiros, né, a diplomacia brasileira sinalizou ali do que pode vir a acontecer, mencionando inclusive essa possibilidade
de retaliação, com a possibilidade de expulsão de agentes americanos aqui do Brasil. Isso está de hoje para amanhã um pouco congelado, justamente porque, primeiro, o presidente Lula retornando dessa viagem à Europa. Segundo, o delegado expulso retornando dos Estados Unidos, o Marcelo Ivo. E aí, a partir desta quarta-feira, em que haverá as reuniões ali para decidir se haverá ou não algum tipo de retaliação, Renan. Mas houve esse fato hoje dessa convocação da diplomacia americana em Brasília para que fossem averiguados ali os esclarecimentos, para que eles explicassem o episódio sob a ótica deles, claro. Caio Junqueira, nosso analista de política, obrigado por enquanto, viu? Bom, você viu aí, né? Os brasileiros pediram esclarecimento para os americanos, como não tem embaixador, foi o mais alto cargo que estava lá, que era essa tal dessa Kimberly. E aí, é óbvio que os americanos falaram, meu filho, o que o cara estava fazendo lá no território americano não pode. O que vocês fizeram lá é crime, certo? E aí, a nossa diplomacia de galinha disse para os caras, então a reciprocidade vai ser colocada. Beleza, faça o que vocês quiserem aí, brasileiros, faça o que vocês quiserem. Quer expulsar tudo, quer que a gente feche a embaixada? Beleza. Aguente as consequências, certo? Mas é curioso, né? Você faz a merda e quer pedir explicação do cara. Você vai lá no país do cara, faz uma merda lá e quer que o cara te dê explicação por que você botou para fora o cara que fez merda lá. Olha a loucura, bicho. Olha o grau de loucura desse governo. Não tem o menor sentido uma coisa dessa. Era para o Brasil ficar quieto, passar vergonha quieto. Mas não. É um anão diplomático o Brasil. Ninguém respeita, ninguém tá nem aí. Acabei de mostrar lá na Alemanha. O cachaceiro foi para a Alemanha. No meio, aí estavam lá numa feira em Hannover. No meio da feira, o chanceler alemão que estava acompanhando o Lula falou: ai, velho, fica aí, viu? Tchau. Eu tenho mais o que fazer. E largou o cara lá no meio da feira. E não teve a declaração em conjunto, que era cada um fazer um discurso rapidinho, não teve. E isso, para a Alemanha fazer isso, meu irmão, que é um governo de esquerda, é porque Lula não tem moral em lugar nenhum, rapaz. Lula tem moral no Irã, na Coreia do Norte, com Putin, aí ele tem moral. Com tudo que não presta na face da terra, ele tem moral. Mas com quem tem o mínimo de dignidade, não rola. Aí, o Dantas tem um ponto aqui, que a gente também já tinha comentado aqui. E o ponto é o seguinte, o senhor Andrei Rodrigues precisa ser demitido. Urgentemente. Olha o que o Dantas fala. Eu ia dar um spoiler, mas não vou dar, não. Olha o que ele fala aí. Vendo aí a expulsão do delegado que armou ali a Arapuca para o Alexandre Ramagem. O delegado Marcelo Ivo era um oficial, estava como oficial de ligação junto ao serviço de imigração americano, lá o ICE, mas ele fez muito mais do que apenas o trabalho burocrático que ele tinha de fazer, né? Ele deveria se restringir a esse trabalho. Mas ele foi muito além desse trabalho. Ele passou a ter uma ação muito parecida com a atividade de um espião. Um espião que, na verdade, não está ali naturalmente para buscar segredos de Estado, mas é um sujeito que anda na clandestinidade, que faz ações de monitoramento, de vigilância. Foi isso que ele fez enquanto ele estava lá, e foi assim que ele conseguiu que o ICE o prendesse o Alexandre Ramagem por motivo que não aquele pelo qual ele está nos Estados Unidos e pelo qual ele é considerado aqui foragido. A gente sabe que o Alexandre Ramagem foi condenado também naquela trama golpista, naquela narrativa fantasiosa, naquele processo sumário medieval que nós assistimos, e ele teve de realmente sair do Brasil para não ir para a cadeia. Então ele está nos Estados Unidos, está aguardando, já deu entrada, já tem tempo, deu entrada no pedido de asilo, então ele está numa condição de quem solicita o asilo político por estar sofrendo perseguição política no seu país de origem. Então essa é a realidade, essa é a verdade. Muita gente vai tentar distorcer essa verdade, mas a gente está aqui para colocar aí realmente as coisas nos seus devidos lugares. Eu ontem já mostrei aquilo que para as autoridades americanas foi a prova cabal de que o Marcelo Ivo estava fazendo uma operação de vigilância. Essa imagem que vocês estão vendo é a imagem do veículo do Alexandre Ramagem, tá? Na frente da casa dele, lá nos Estados Unidos, lá na Flórida. Então ele estava sendo monitorado, uma imagem foi captada de dentro de um outro veículo, né, na chamada campana, no linguajar da policial, né? Estavam fazendo uma campana, e a historinha dessa campana a gente já conhece também, né? Eles tinham informação relacionada à família do Ramagem, a voo que estava para chegar, ficaram monitorando ele até o aeroporto. Quando ele chegou no aeroporto, aí conseguiram flagrar o veículo e foram passar a monitorar o veículo do Ramagem, e passaram lá a fazer essa vigília, vamos dizer assim, essa vigilância, melhor dizendo aqui, do dia a dia, até encontrar um momento adequado para fazer uma denúncia. Essa denúncia, a princípio, me parece uma denúncia que eles fizeram anônima ao ICE, tá? É uma denúncia que levou o Departamento de Imigração americano a fazer uma abordagem ao veículo Alexandre Ramagem. Ele estava com visto vencido por alguns dias, e aí fizeram a detenção dele. Depois, o Serviço de Imigração foi entender quem era o Alexandre Ramagem. Ele não era um imigrante legal, ele é o ex-chefe da inteligência brasileira, ele é ex-deputado federal e está nos Estados Unidos buscando asilo político. Então, ao compreenderem isso, viram que eles foram enganados, foram manipulados. Por isso que essa frase aqui, essa declaração do escritório do Departamento do Estado, deixa muito claro que assim, nós não vamos admitir a manipulação do nosso sistema de imigração. Então foi isso que eles fizeram, foi isso que a Polícia Federal fez, foi isso que o delegado Marcelo Ivo fez, tá? Ele
Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Tá muito acelerado. Manipulou. Por quê? Porque existe um pedido de extradição do Alexandre Ramagem pela condenação aqui do 8 de janeiro. Esse golpismo, né? É o único golpe que ele é financiado com R$500 de comerciantes e os golpistas são senhoras idosas com bíblias na mão, né? Esse é o nosso golpe. Então, qual é a malandragem? Qual foi a malandragem, né, André Rodrigues? Qual foi a malandragem, Lula? A malandragem, Alexandre de Moraes, foi criar um outro motivo para tentar a extradição, no caso, que seria a deportação. Então, claro, a manipulação é inadmissível, mas pior ainda é justamente a ação que levou a isso. E aí, o Lula já se manifestou, tá? O Ramagem, inclusive, ironizou aí o diretor da Polícia Federal. O questionamento agora é se o Andrei pode mentir sem nenhuma consequência, né? Ele disse naquele dia da prisão, da detenção do Ramagem, que foi o fruto de uma cooperação internacional. Então agora os fatos o desmentem. Então o Andrei Rodrigues me parece que perdeu absolutamente condições de permanecer como diretor da Polícia Federal. Não sei o que a oposição está fazendo para deixar isso muito claro e cobrar sua renúncia, tá? Andrei Rodrigues, que é amigo pessoal do Marcelo Ivo, amigo, já moraram juntos. Epa! Amigo pessoal do Marcelo Ivo, já moraram juntos? Peraí, Andrei Rodrigues morou junto com Marcelo Ivo? Conta essa história melhor aí, ô Dantas. Não sabia disso, não. Quer dizer que os caras moraram junto? Vamos continuar. Precisa renunciar. Até porque a gente precisa saber quem vazou essa foto. Eles vazaram essa foto pro G1, foi publicada no dia, provavelmente com, né, aquela coisa de cantar vitória antecipadamente. Só que aí deram um tiro no próprio pé, porque aquilo ali foi a prova de que eles fizeram um monitoramento ilegal. Então, o bom de lidar com essa turma da esquerda é que eles são burros também, né? Arrogância cega. Então é um homem, inclusive, especializado, né, na contra-inteligência, o André Rodrigues, mas me parece que se deixou cegar, né, pela militância política e por uma perseguição medieval que não cabe numa democracia. Pois é, rapaz. Eu fiquei interessado aí nesse relacionamento dos dois. Que você seja amigo, tudo bem. Agora, morou junto? Eu não sabia disso, não. Não sabia que eles tinham morado junto, não. Será que é por isso, então, que o Andrei não vai demitir o cara de jeito nenhum? Só que quem tem que ser demitido aí é o próprio Andrei. É o próprio Andrei que tem que ser demitido. Sabe por quê? Porque a PF mentiu, cara. A PF mentiu no caso Ramagem, né? Não teve nenhuma cooperação, vocês já estão careca de saber isso. Não teve cooperação. E Lula falou da cooperação, Andrei falou da cooperação, todo mundo falou de uma cooperação que não existiu. E aí eu vou trazer justamente o Paulo Figueiredo comentando isso, né? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para a velocidade creu audível. O memorando de entendimentos e a posição de oficial de ligação é uma posição muito antiga, inclusive hoje ela nem seria necessária, porque o que faz um oficial de ligação? Ele garante que haja uma troca de informações entre as autoridades americanas, que atuam dentro da jurisdição americana, e as autoridades brasileiras, que atuam, portanto, dentro da jurisdição brasileira. Todos nós que estamos aqui nos Estados Unidos, não é mais o meu caso, porque eu já sou residente permanente aqui, mas todas as pessoas que vêm aos Estados Unidos de forma não imigratória, os seus vistos têm limitações. Né? Então, se você vem aqui, por exemplo, como turista, você não pode trabalhar. Se você vem aqui, por exemplo, como eu vim originalmente com visto de jornalista, você não pode ser, sei lá, jogador de futebol. Né? Cada visto tem a sua função. O visto de um oficial de ligação permite que ele haja e trabalhe na categoria de oficial de ligação, nessa intercomunicação entre os países. O que esse visto não permite? Esse visto não permite que esse oficial, que aqui nos Estados Unidos não é um policial, ele é um cidadão comum, faça investigações policiais, né? Ele está fora da sua jurisdição como autoridade policial. Então, esse tipo de informação não pode ser feita. Ainda também, dentro desse termo de cooperação que você mencionou bem, é sempre dito que as autoridades precisam respeitar os ritos legais de cada país. E existe um rito para quando há alguém que é considerado um criminoso num determinado país, para que seja solicitada a extradição desse criminoso. Como é que funciona esse rito? No caso da extradição, o governo brasileiro submete ao governo americano, que analisa primeiro no Departamento de Estado. O Departamento de Estado faz uma análise inicial, verifica se as condições do acordo de extradição Brasil e Estados Unidos estão sendo seguidas. A partir daí, ele encaminha ao Departamento de Justiça, e o Departamento de Justiça designa um promotor para tratar do caso. O promotor pede a um juiz federal a extradição. É um processo lento e que tem que acontecer de acordo com os termos desse acordo. Quando, como diz a nota da própria Embaixada Americana e do Bureau do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, quando alguém tenta evitar, contornar esse processo, dá um jeitinho, dá um migué, como a gente chama popularmente no Brasil, isso é também uma violação das condições na qual um oficial de ligação pode trabalhar dentro dos Estados Unidos. E por isso, o entendimento é um entendimento do governo americano, eu acompanho esse entendimento de que o Marcelo Ivo violou os termos do visto dele nos Estados Unidos. É possível, e isso não está afastado,
que ele também tenha cometido crime. E aí cabe ao delegado Ramagem decidir qual o caminho que ele vai seguir, se ele vai testar queixa ou não a respeito desse assunto, que pode gerar consequências, inclusive, criminais ao Marcelo Ivo. Também é possível que ele, em tese, seja investigado por improbidade administrativa dentro do Brasil, uma vez que agiu fora da sua função. É curioso, né, que o filho feio não tem pai, né? Quando houve a detenção do Ramagem, que a imprensa chamou de prisão, eu sempre disse que essa nomenclatura estava equivocada. O Ramagem foi detido para que se averiguasse a situação imigratória dele, com base em informações equivocadas. O filho tinha muitos pais, né? A Polícia Federal emitiu nota, o Andrei, diretor da Polícia Federal, se gabou da cooperação que teria acontecido, inclusive através da figura do Marcelo Ivo. O G1 publicou foto obtida, em tese, dessa investigação com a residência do Ramagem aqui nos Estados Unidos, né? Algo que coloca até a integridade dele em risco. Ele vai ter que se mudar dessa localidade para poder ficar em segurança. Então, o filho feio tinha muitos pais. O filho quando era bonito. Agora que o filho é feio, agora que se tornou um desastre para o governo brasileiro, um problema grave, inclusive, de credibilidade, opinião pública e o início de uma nova crise diplomática, agora o filho feio não tem pai. Agora o Marcelo Ivo não fazia investigação, não ia atrás da casa de ninguém. O que nós estamos coletando são múltiplos depoimentos de pessoas, como eu, que dizem ter percebido que estavam sendo seguidas, vendo carros na frente da sua residência com isso filme parado por muitas horas. Isso é um relato que muitas pessoas fizeram, né? Nós temos esse relato aqui generalizado. E, obviamente, não cabe a gente o papel de polícia, cabe o papel de informar o que nós sabemos e as autoridades policiais americanas que dão seguimento nessa investigação e verificam se tem indícios para ação criminal ou não.